O cérebro. O cérebro controla todos os aspectos da vida dos seres humanos. Ao longo da evolução humana, dobrou de tamanho. Pesa menos de 1,5 kg, mas consome 20% do combustível que nosso corpo absorve, gerando energia bastante para manter uma lâmpada acesa. Considere que o cérebro evoluiu como uma casa antiga. Só acrescentamos mais salas, com muitas escadarias e conexões. No porão está a parte mais antiga, o tronco encefálico, que compartilhamos com répteis e outros animais. É o que nos mantém vivos e governa funções vitais como o batimento cardíaco, a respiração, a digestão e a pressão sanguínea, coisas que fazemos sem ter que pensar. Então, a seguir, no primeiro andar, que é mais evoluído e surgiu centenas de milhares de anos depois, está o sistema límbico. É muito importante no processamento de emoções. Dentro do sistema límbico estão as amígdalas, parecidas com amêndoas, uma em cada metade do cérebro. Embora muito pequenas, são o centro de comando que transmite nossas reações emocionais ao cérebro. Dentre essas, uma das mais simples e fortes é o medo, uma emoção primitiva que todos sentimos. Uma das regiões do cérebro mais relacionadas com o medo seria a amígdala. A amígdala é uma das regiões mais interconectadas do cérebro, então o que ela faz é enviar sinais a partes do tronco encefálico, que provocam várias reações no organismo. Você começa a suar, seu coração dispara, você pode ficar sem ação ou então sair correndo. Os cientistas descobriram que, com a evolução humana, outra parte do cérebro, o córtex, também passou a processar o medo. A parte do cérebro que nos torna mais humanos é o córtex frontal. Se a amígdala é o primeiro andar, o córtex é o segundo andar do cérebro. É a camada externa, fina e enrugada do cérebro, dividida em 4 lobos. Se você estender o córtex de um macaco, seria do tamanho de uma folha de papel. Se estendesse o nosso córtex, seria do tamanho de 4 folhas de papel, grande. E a razão por ser assim, todo enrugado, é porque tudo aquilo faz parte do cérebro. Os lobos frontais compreendem a área logo acima dos olhos e são as mais novas salas do cérebro. Com a evolução humana, os lobos frontais se tornaram o local onde o pensamento consciente e racional é processado. É onde resolvemos problemas. Os lobos frontais são tão interessantes porque são os condutores do cérebro. Eles sincronizam toda a atividade. Os cientistas fizeram um grande avanço na pesquisa sobre o medo quando descobriram que as informações dos nossos sentidos chegam à amígdala com o dobro da velocidade que demoram para chegar aos lobos frontais. A diferença de velocidade dos sinais significa que sabemos reagir instintivamente a uma ameaça. Caso contrário, ficaríamos paralisados de medo, esperando os lobos frontais decidirem a reação correta. Por trás do medo e do pânico está o desconhecido, é não saber o que fazer. O cérebro paralisa, como um animal paralisa quando vê um farol. A amígdala pode mandar sinais de medo muito velozes, mas às vezes estão errados. Você rapidamente percebe que a situação não é de medo e você deixa de senti-lo. Esses sinais muito rápidos da amígdala podem ser controlados de cima para baixo. Estamos aprendendo mais sobre o cérebro hoje do que em qualquer outra época da história. Como ele é composto e como funciona. Uma grande liberação de hormônios torna o controle racional mais difícil. Em condições normais, o cérebro se comunica com o corpo usando minúsculos sinais elétricos. O cérebro envia impulsos elétricos de suas células nervosas a outras e que se deslocam a mais de 400 km por hora. É um modo de o cérebro mandar o corpo fazer algo. Mas em condições extremas, o cérebro libera hormônios químicos. A parte do cérebro que percebe o medo, a amígdala, provoca uma reação em cadeia que libera os hormônios adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios agem como uma equipe da SWAT, preparando o corpo para a ação. Aceleram a respiração, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea. Os sentidos ficam mais alertas, a memória mais aguçada e o corpo menos sensível à dor.
Cientistas acham que a fixação de metas auxilia os lobos frontais. Sendo os supervisores do cérebro, os lobos frontais são responsáveis pelo raciocínio e planejamento. Concentrar-se em metas específicas permite que o cérebro estruture o caos e mantenha a amígdala, o centro emocional do cérebro, em controle. Em média, as pessoas falam consigo mesmo a um ritmo de 300 a 1000 palavras por minuto. Se essas palavras forem positivas em vez de negativas, posso em vez de não posso, ajudarão a suprimir o sinal de medo enviado pela amígdala. Os lobos frontais estão sempre ligados, então é muito fácil pensar em algo difícil, algo ruim, como vou fracassar, o que estou fazendo aqui,